Salve, salve galera, pau na lixa aqui na voz, trazendo para vocês um vídeo nessa segunda-feira, um vídeo onde eu não vou nem fazer corte, onde eu não tô nem como primeiramente dar uma boa noite para vocês, porque de boa não tem nada. Hoje, para quem não sabe, é aniversário do 01 desse canal. Léo faz aniversário hoje. Hoje também é aniversário do meu padrasto, que me criou desde que eu me entendo por gente. Desde o meu 1 ano de idade ele tá com minha mãe, então também vou estar daqui a pouquinho indo confraternizar. Então, por conta disso, não teremos a live que costumamos ter todos os dias, de segunda a sexta, às 8h30 da noite. Porém, eu vou tomar a oportunidade, enquanto o Léo está se preparando para poder fazer toda essa celebração do aniversário dele, ou tentar, né? Já que ontem foi uma tragédia. Eu quero falar um pouco sobre esse Bavi e sobre alguns pontos importantes. Aqui vai ser um vídeo mais de opinião, aqui vai ser um vídeo mais desabafando também alguns pontos e talvez desmistificando algumas teorias ou algumas ideias que a gente vem sendo cada vez mais notória da torcida do Vitória, muito também por conta de algumas falas de pessoas que estão dentro do Vitória, como o próprio Thiago Capim. A gente vai falar aqui um pouco sobre isso. Bom, Vitória perdeu mais um Bavi na Fonte Nova ontem. Vitória com o Thiago Carpini tem 5 Bavis, 4 derrotas e um empate. E o empate no Barradão, num jogo onde a gente precisava subir uma montanha para conseguir um título, né? Então, acho que até aquele empate não é uma boa notícia. Então, eu prefiro encarar os 5 Bavis como 5 Bavis decepcionantes, principalmente os Bavis que a gente teve na Fonte Nova. A gente trouxe nossa opinião pós-jogo, né, sobre o que a gente achou da partida, coisa e tal, só que aqui eu quero trazer alguns pontos que ultrapassam somente o assunto Bavi e ultrapassam somente o assunto clássico ou que rodeia o clássico ou a tática dos clássicos. A gente viu durante a temporada inteira e vemos até hoje que é muito falado no Esporte Clube Vitória, principalmente pelo porta-voz Thiago Carpini, sobre tomada de decisão individual. A gente que é torcedor, se a gente fazer todo um parâmetro da temporada inteira do Vitória, inclusive até no momento da invencibilidade ali no começo da temporada, que a gente falou aqui no Canto do Negro várias e várias vezes, que tinham muitos pontos bons, porém tinham sim situações que precisavam ser modificadas, tinham vários problemas que acabavam passando despercebidos, de ofuscados pelo resultado depois. Tínhamos alguns jogos assim como a invencibilidade contra a Jacuipense, que o Vitória não faz um bom jogo no Barradão, empate na última bola, o jogo contra o Souza, o jogo contra o Ferroviário e vários outros jogos que a gente teve um desempenho bem abaixo ou preocupações notórias que talvez foi disfarçado por empate ou por uma vitória. De lá para cá, nós somos torcedores, a gente consegue enumerar mais de 10, 15 jogos onde faltou tomar decisão individual do Vitória. E calma, eu não estou dizendo que o Vitória perdeu o Bavi por conta disso, inclusive eu vou até trazer algo que vai desmistificar isso. Porém, desde que a temporada iniciou, a gente ouve Thiago Carpini, que é o principal porta-voz desses atletas, por trabalhar com eles, por treinar eles e por estar num convívio intenso com eles. Carpini sempre fala de faltou mais capricho no último terço, faltou um pouquinho mais de qualidade individual, faltou definir melhor as jogadas, faltou a bola final e tal. E eu estava refletindo sobre isso ontem, e foi mais um jogo ontem, né, onde faltou muita tomada de decisão individual. Não sei se o Vitória venceria o jogo, porque o futebol é uma caixinha de surpresa, mas o volume de jogo que o Vitória teve no início do segundo tempo até metade dele era para virar o clássico, era para fazer um 2-1 se tivesse mais eficiência. Então ontem passamos mais um jogo assim, como foi contra o Cerro Largo, como foi contra o Defensa e Justiça, como foi contra o Fortaleza e vários outros jogos que a gente teve na temporada. Até quando a gente venceu, como eu trouxe aqui, a gente teve jogos que a gente... Eu fiz um vídeo no X de erros que o Vitória teve no último terço de finalização de jogadas. Cheguei ao número de 42 e agora, se eu atualizar dos últimos 3 jogos, já tem mais, principalmente no Clássico. A gente fala muito disso e a sensação que eu tive depois do Bavi de ontem, com o Carpini mais uma vez chegando na coletiva com razão, tá? Tenho que ser justo aqui, com razão falando dos erros do Vitória ofensivos, e ontem ele também trouxe os erros defensivos que vem sendo atuado também, principalmente do Brasileirão desse ano. Ele tá certo, porque é um problema, claro, todo torcedor vê isso, só que às vezes eu sinto que a gente já sabe este problema, mas a gente não tem a solução para este problema. A cada rodada que passa, a cada jogo,
com gols perdidos, fala, tomar decisão individual. Sim, mas agora, qual é a solução para isso? O que é que vai ser feito para isso? Vai mudar, de repente, a liturgia de treinamento? Vai fazer uma lista de dispensa para trazer jogadores mais qualificados? Vai ter ali, de repente, um investimento maior nessa janela para contratar jogadores que definam melhor no último terço? Vai ter algum trabalho interno, psicológico, ou sei lá, qual vai ser a intervenção para algo que acontece desde janeiro? Porque chegou o momento, estamos gravando isso aqui no dia 19 de maio, que está insustentável. O torcedor do Vitória não aguenta mais ver jogos com o time errando muitas tomadas de decisões individuais. E aqui eu não estou dizendo que nenhum jogador presta, mas é uma crítica construtiva. Porque não é um problema que está assolando o Vitória no mês atual. Não é um problema que assolou Vitória em 2 Bavis. É um problema do ano inteiro. E a gente vê a todo momento o treinador Thiago Carpini falando sobre este problema, expondo esse problema, mas da forma como ele fala, parece que não tem uma solução. Ao ponto de o tão centroavante que a gente queria de bola final, que ainda é uma incerteza, porque foram apenas um jogo e meio que teve a camisa do Vitória, mas já conseguiu fazer dribble, não foi o suficiente, porque perdemos gols da mesma forma. Porque, pasme, não é só o centroavante que vai ter bola final no jogo. O Eric, que era um ponta e jogou de 10 no segundo tempo, perdeu uma bola final. O Lucas Alta, que é um zagueiro que fez vários gols de cabeça, perdeu também um gol. O Mosquito é um ponta que perde muito tomar decisão também. Então, chega um momento que a gente precisa saber qual é a intervenção para isso. Qual vai ser a solução desse problema? E eu não sei qual é essa resposta. Eu não sei o que o Vitória vai fazer. Porque sempre se fala muito disso e pouco se fala das soluções para isso. Talvez a solução foi o Renato Kaiser, mas não é só ele que vai fazer o Vitória virar a chave. E ontem o Bavi escancara isso, que não é só um centroavante que vai fazer o Vitória ser um time extremamente confiável. Vai ser um time melhor. O Renato Kaiser tem potencial de somente a presença dele fazer o Vitória evoluir? Claro que sim. Vencemos o Vasco muito pela presença do centroavante. Se a gente empatou o Bavi ontem, foi por conta do Renato Kaiser também? Sim, então ele tem condições de fazer a Vitória melhorar. Só ele melhora a Vitória. Mas será que vai ser o suficiente para a gente conseguir ficar na Série A do Campeonato Brasileiro? Para a gente ter jogos mais constantes, mais confiantes? Não sei. Acabei nem pedindo para você. Chegou aqui, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, manda esse vídeo para todo mundo. Quem sabe vocês também têm opiniões semelhantes a essa ou diferentes também. Comenta aqui. Com respeito, é claro, vou estar lendo. Todo mundo aqui tem livre acesso para poder discordar ou concordar também. Segundo ponto que eu acho que a gente precisa falar, além da tomada de decisão individual, e é o que eu falo sempre com a torcida do Vitória, para você ser coerente ou ser assertivo na sua crítica, você não precisa estar em um lado para atacar o outro. Você pode ter um balanço e conseguir ser coerente dentro disso. Por quê? Eu vejo muito hoje na torcida do Vitória que uma parte acredita um insucesso a Carpini como treinador, que ele é ruim, que ele tem que ir embora, que tem que ter uma troca, coisa e tal. Aí a outra só critica os jogadores. E eu acho que nesse discurso o meio termo existe, ele é o mais certo possível. E por que eu estou falando isso? Porque eu também discordo de quem acha que o problema do Vitória hoje é só individual. E não é somente individual. E acho que isso é endossado muito por Thiago Carpini. Eu trouxe isso no X. Eu discordo muito do que o treinador Thiago Carpini falou na coletiva de ontem, onde ele diz claramente que precisa se ajustar os erros individuais, ofensivos e defensivos. E eu concordo com isso, só que ele complementa, porque não temos erros coletivos. Será mesmo que o trabalho de Carpini está excepcional, está acima da média, e é somente os jogadores que estão errando? Por que eu falo isso? Porque ontem, a gente já falou do segundo tempo, que esses jogadores que aqui eu citei, eu concordo, o segundo tempo ontem do Clássico, a tomada de decisão individual foi preponderante para o Vitória ser derrotado também, tanto no momento ofensivo quanto os erros defensivos, concordo, o Carpini está 100% certo disso. Mas e o primeiro tempo? E o primeiro tempo que a gente teve a posse de bola, tivemos a vantagem numérica após a expulsão, e faltou ideias para quebrar um 4-4-1 defensivo do Bahia, que a gente vai falar na análise, vai sair amanhã. Ali foi somente individual também, ao ponto dos jogadores falarem que precisou ir para o intervalo para entender como jogar com a superioridade numérica, porque o time não sabia o que fazer com a bola. Porque talvez o Vitória teve uma ideia
e como o contexto mudou, então não sabia mais o que fazer, isso é normalizado, isso é só individual. Carpini fala ontem que ele fez a alteração do momento da expulsão para o gol, foram 4 minutos, na verdade foram 20, e só de fato, quando tomou o gol, ele mudou. Então o Vitória ontem não teve coletivo. Quantos jogos a gente trouxe aqui na análise na temporada que quando o adversário baixa os blocos, joga com aquele caminhão na frente da área, aquele caminhão na frente ali da entrada da área, o Vitória não consegue infiltrar. Quantos jogos a gente fala disso aqui? Falamos isso contra o Jacuipense, falamos isso contra o Ferroviário, falamos isso contra o Náutico, falamos isso contra o Bahia ontem. Mais uma vez, o Vitória teve a posse de bola ontem, no primeiro tempo, e não sabia o que fazer com ela. E eu reendosso. Acho sim que Carpini tem boas ideias como treinador, mas não são boas ideias que se apresenta a cada jogo ao ponto dele dedicar somente o sucesso do Vitória aos jogadores e não a ele mesmo. Quer ver mais um problema coletivo do Vitória? Além desse de a gente não ter, quando pega o adversário muito em bloco baixo, a gente só consegue jogar por fora, não consegue ali preencher um pouco mais a parte central, cara, por característica, mas o jogo passa muito mais por fora e o Vitória fica um time extremamente previsível e muito mais fácil de manipular e interceptar. Além disso, olha quantos gols o Vitória toma de cruzamentos laterais e gols de cabeça. Seja na bola parada defensiva, que tem também os individuais, seja com a bola rolando. Olha quantas jogadas o Vitória toma com o jogador chegando no fundo, fazendo cruzamentos, seja no fundo, seja na entrada da área, seja no pé da área. E a gente toma gol de cabeça por erros de diversos jogadores. Será que tudo é individual? Será que é somente individual? Será que o Vitória fazer inúmeros momentos da temporada, primeiro tempo, pavorosos e voltar melhor no segundo tempo, é só individual? Eu quero que o torcedor também reflita sobre isso, porque a gente fazia uma crítica à montagem de elenco, que estamos certos sim em ser um elenco muito frágil, principalmente do meio de campo para frente. Não à toa, teremos que fazer agora uma janela de recorreção, porque já era para ter corrigido na janela anterior. Então vamos recorrigir uma rota no ataque por conta de contratações ruins, falta de contratações, como um outro centroavante, como o meio campista, que a gente não trouxe um contrator na temporada inteira. Tivemos ali a ideia que o Pablo seria o reserva de Mateuzinho, o Pablo já tá na Série C disputando pelo Guarani. Rato veio pra ponta, quando o Mateuzinho não joga, ele que faz a meia, e não consegue ser o Hélio Rato do São Paulo. Até agora não chegou no Sport Clube Vitória. Aí ontem a gente teve o Eric da primeira vez também exercendo essa função, foi um dos piores do segundo tempo, perdendo gol na cara e dando o segundo gol pro Bahia. A gente não trouxe um jogador assim. Então, sim, de fato, tem que ser cobrado. A montagem de elenco não foi da mais adequada possível. Foi uma montagem de elenco extremamente desequilibrada, frágil e que faltou muitas peças, sim. E é um absurdo. Hoje ela cai de 3 gols em 2 jogos apenas em maio. Que esse jogador era para ter chegado há muito tempo. Mas será mesmo que Thiago Carpini não tem parcela de culpa também nisso? É esse o ponto que eu quero trazer para o torcedor. Eu não acho que o problema do Vitória está resumido somente nas peças. É um dos problemas. Mas o nosso treinador também tem passagem de culpa em alguns momentos, ele não consegue admitir isso. Ele não consegue entender que contra o Bahia a ideia de jogo dele não funciona. Com 3 volantes, com 3 zagueiros, com um meia, 3 atacantes, com losango, sem losango, com beiradas, sem beiradas. O jogo dele não flui da maneira suficiente para vencer um clássico, ao ponto de ele ser superado no primeiro tempo com um jogador a mais. Óbvio que o Bahia teve poucas chances ontem, mas o Bahia quebrou pressão, o Bahia associou, o Bahia gerou superioridade numérica, o Bahia se protegeu bem com 1 a menos, enquanto o Vitória não sabia o que fazer. Oswaldo fala na coletiva, saiu até um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, onde Oswaldo fala que o Vitória não entendeu como jogar com 1 a mais. Isso é grave, gente. Isso é grave. É grave o Vitória chegar na Fonte Nova, um jogo que vale Brasileirão, 3 pontos, uma rivalidade onde o Vitória não está conseguindo competir contra o Bahia, e onde o Vitória teve a melhor chance possível para vencer o Bahia na Fonte Nova e fracassou mais uma vez. Então isso a gente precisa endossar e trazer aqui. Hoje o Vitória vive uma dificuldade imensa, enorme, de conseguir ser um time constante. O Vitória me parece que a todo momento que a gente pensa que essa chave será virada, acontece algo para nos trazer novamente a realidade e mostrar que os danos, que os erros que nós temos ainda estão operando no nosso dia a dia. A gente passou 12 jogos vencendo apenas um, aí a gente ganha
né, no momento ali, antes de chegar aos 12 jogos. A gente ganha do Fortaleza, a gente empata, né, com o Atlético Mineiro, agora vai. Aí perde a Sul-Americana, perde no Barradão pro Grêmio, fica uma situação complicada no Campeonato Internacional, fica uma situação complicada no Brasileirão. Aí, novamente, a gente vence do Vasco com -1, com a estratégia de jogo que o próprio Capini foi muito bem, fez a gente vencer aquela partida com as mudanças dele. A gente vai, vence a primeira fora de casa na Sul-Americana da história do Vitória Internacional. De fato, não fazendo um primeiro tempo tão bom, mas depois conseguindo ser superar um adversário bem limitado, conseguiu vencer. E aí a gente tem um dos melhores contextos favoráveis no Bavi e perde. E a pergunta que não quer calar: quando é que o Vitória será um time confiável? Porque essa linha que o Vitória está seguindo na Série A não dá certo. Na Série A, times que tem muitos altos e baixos e mais baixos do que altos não se sustenta. O Vitória está chegando agora na 10ª partida do Campeonato Brasileiro, venceu 2 jogos, é o porteiro da zona de rebaixamento. E só venceu 2 jogos porque teve muito mais baixos, ou melhor, baixos do que momentos altos no Brasileirão, principalmente após o primeiro semestre do estadual. Então, o que é que precisa ser feito? A grande pergunta hoje é essa: o que é que será feito? Será que vai ser contratações? Será que ainda se acredita na comissão técnica? Será que vai ter que ter, infelizmente ou felizmente para alguns? Falo infelizmente porque talvez de repente a gente tenha que se desfazer de jogadores que poderiam ser úteis, ou felizmente porque teremos que desfazer de jogadores que não podem estar no Esporte Clube Vitória para contratar mais jogadores. O que é que vai ser feito daqui para frente para o Vitória, enfim, ser um time constante? Enfim, ser um time equilibrado. E eu falo equilíbrio psicológico, eu falo equilíbrio técnico, eu falo equilíbrio físico, eu falo equilíbrio tático. Porque não adianta a gente falar, pô, contra o Vasco o time foi maduro, o time foi eficiente. Aí pega a Sul-Americana ao seu lado, é um time que não consegue ser eficiente. A gente fala, pô, o Vitória conseguiu segurar muito bem o jogo contra o Fortaleza e tal, amarrou o jogo. Aí pega um Vasco, tem expulsão com 30 minutos de jogo. A gente fala, pô, o Vitória controlou bem o jogo, saiu lá no segundo tempo, foi pra cima, teve uma boa postura. Ah, vai no clássico com a mais, tem um jogador expulso, tendo vantagem numérica e estando melhor no jogo. Fala, pô, o Vitória contra o Atlético Mineiro conseguiu ali fazer gols de boa parada, sendo eficiente, estando atento, aí vai no Bavi tomar 2 gols, entregando o gol pro adversário. Então, o equilíbrio no Esporte Clube Vitória é o maior desafio possível para essa temporada. E aí, mais uma vez, eu chego na pergunta que eu fiz no início desse vídeo. O que é que precisa ser feito? Qual será a intervenção? Porque os problemas se arrastam e parece cada vez mais que passa que jogos bons são pontos fora da curva. Porque a confiança que a gente, por exemplo, teve com o próprio Capini no ano passado de pontuar várias em sequência, até o momento não existe mais. A gente pega o Santos agora, que tem desfalques, viu um período de turbulência muito grande, vai ser um jogo muito difícil, mas vamos colocar que o Santos é um jogo acessível para o Vitória, embora para mim, daqui para frente não existe jogos acessíveis, jogos que a gente vai ter que suar para ganhar, porque a sensação é que o Vitória precisa parir um boi para vencer um jogo, em todos os aspectos. Vamos colocar que o Santos é um jogo acessível. A gente tem uma decisão no Campeonato Internacional fora de casa, onde a gente precisa vencer para garantir a nossa classificação na Sul-Americana. Depois disso, a gente tem uma tabela enjoadíssima, com Cruzeiro, Corinthians, Atlético Mineiro, Botafogo, Internacional, esses 2 últimos fora de casa. E qual será a vitória desses jogos? Qual será a intervenção que será feita até lá? O Vitória será um time mais eficiente, mais equilibrado emocionalmente, com poucas expulsões e poucos erros graves? O Vitória vai conseguir ter um equilíbrio coletivo com o Carpini em sequência de jogos que não está conseguindo ter? O Vitória vai ser um time mais eficiente como não está conseguindo ser? É a pergunta que não quer calar e é o que a gente precisa falar sobre o Esporte Clube Vitória. Como eu disse, acabei alongando um pouco, 19 minutos aqui para desabafar com vocês. Tinha muita coisa ainda que precisa ser dita. Como eu falei aqui da montagem elenco desequilibrada e óbvio, para um bom entendedor, meia palavra baixa sabe que eu estava me referindo, obviamente, a Maneca e Fábio Mota, que tem grande parcela de responsabilidade sobre essa montagem elenco frágil, vulnerável e completamente desequilibrado que é o Esporte Clube Vitória hoje. Mas outro assunto a gente fala durante a semana. Chegou aqui, deixa o like, comenta aqui a sua opinião, o que é que você achou desse vídeo, manda para mais e mais pessoas se você acha que é um vídeo que não é uma informação, é mais um desabafo, mais uma opinião, tá todo mundo revoltado, eu estou revoltado, mas o barco tem que seguir. Obrigado para você pela audiência.
Domingo que vem estamos no Barradão novamente, esperamos que o Vitória vença. A equipe do Santos consiga se recuperar, consiga se erguer, vire verdadeiramente essa chave, porque eu não aguento mais deparar cada jogo ou a cada mês com os mesmos erros, com os mesmos problemas e nada muda. Eu espero que mude daqui pra frente. Tamo junto, até o próximo vídeo. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês.